Bem-vindo ao Mães do Reddit, onde histórias reais de maternidade ganham voz. Aqui você vai ouvir relatos verdadeiros de mulheres que enfrentaram os desafios mais difíceis da gravidez, do parto e da maternidade. Histórias de superação, de dor, de amor incondicional e da realidade crua de ser mãe no Brasil. Esta é uma história real compartilhada anonimamente no Reddit. Alguns detalhes foram alterados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Oi pessoal, meu nome é Camila, tenho 27 anos e moro em Florianópolis. Há 6 meses descobri algo tão perturbador que destruiu completamente meu relacionamento com minha sogra e quase destruiu meu casamento também. Minha sogra, Dona Marisa, estava secretamente dando remédio controlado para meu bebê de 8 meses para fazer ele dormir durante as visitas semanais dela na minha casa, porque não suportava choro de bebê e achava que estava ajudando ao fazer meu filho dormir profundamente por horas. Descobri por acidente quando encontrei frasco de medicamento antialérgico com propriedades sedativas escondido na bolsa dela. E confrontei até ela confessar que vinha fazendo isso há meses toda vez que ficava sozinha com meu filho, enquanto eu tomava banho ou fazia alguma coisa rápida. Meu bebê estava sendo drogado sistematicamente por meses sem meu conhecimento ou consentimento por mulher que deveria proteger ele, e que eu confiava cegamente por ser avó e porque achava que sabia o que estava fazendo por ter criado 3 filhos. As consequências foram aterrorizantes quando médicos explicaram os riscos do que ela fez, incluindo possível overdose acidental, supressão respiratória, danos ao desenvolvimento neurológico, e o fato de que alguns episódios que pensei serem sono normal eram, na verdade, meu filho sedado quimicamente. Fiz boletim de ocorrência contra minha própria sogra, ela foi indiciada por maus tratos e envenenamento. Meu marido inicialmente não acreditou e defendeu a mãe dele, dizendo que ela jamais faria mal pro neto. Quase nos separamos por causa disso, até ele finalmente aceitar a verdade. Preciso voltar ao começo para explicar todo o contexto. Meu filho Enzo nasceu em junho de 2023, depois de gravidez tranquila e parto normal sem complicações. Foi meu primeiro filho, e do meu marido Gustavo, então éramos pais de primeira viagem, completamente perdidos, tentando descobrir como cuidar de recém-nascido. Enzo era bebê chorão desde o primeiro dia. Chorava muito, tinha cólicas terríveis, refluxo gastroesofágico que causava desconforto constante e temperamento difícil, que pediatra disse ser variação normal, mas que tornava tudo mais desafiador. Noites eram um inferno de choros constantes. Dias eram exaustivos tentando acalmar bebê, que parecia nunca estar confortável completamente. Minha sogra, Dona Marisa, que tinha 62 anos e era aposentada, ofereceu ajuda desde o começo. Ela tinha criado 3 filhos, incluindo meu marido, e sempre falava com orgulho sobre como sabia lidar com bebês, sobre como sua experiência era valiosa, e que eu, sendo mãe de primeira viagem, precisava de orientação dela. No início, fiquei grata pela ajuda. Ela vinha 3 vezes por semana, ficava algumas horas, ajudava com tarefas domésticas, segurava Enzo enquanto eu descansava um pouco, dava conselhos sobre amamentação e sono, e geralmente parecia ser suporte positivo que toda mãe nova precisa. Notei algo estranho pela primeira vez quando Enzo tinha aproximadamente 3 meses. Dona Marisa tinha vindo visitar, como sempre eu estava exausta de noite e mal dormida. Então, quando ela ofereceu segurar Enzo para eu tomar banho demorado, aceitei gratamente. Quando saí do banho 40 minutos depois, encontrei Enzo dormindo profundamente no colo dela e Dona Marisa com um sorriso satisfeito dizendo que tinha conseguido acalmar ele e fazer dormir com técnicas antigas dela, que funcionavam melhor que métodos modernos. Achei estranho porque Enzo nunca dormia tão facilmente, especialmente com outras pessoas, mas assumi que ela realmente tinha jeito com bebês por experiência. Esse padrão se repetiu nas visitas seguintes. Toda vez que Dona Marisa ficava sozinha com Enzo por mais de 20 minutos, ele acabava dormindo profundamente de forma que nunca conseguia reproduzir. Mencionei para Gustavo que achava impressionante como a mãe dele conseguia fazer Enzo dormir tão rápido. Ele disse orgulhoso que a mãe dele sempre foi excelente com crianças que tinha mão mágica, e que eu devia aprender técnicas dela. Tentei perguntar para Dona Marisa qual era o segredo dela, e ela respondia vagamente sobre posições específicas de segurar, sobre cantarolar músicas antigas, sobre ter paciência e firmeza que bebês sentem quando o adulto está confiante. Comecei a ficar mais desconfiada quando percebi que o sono de Enzo após essas sessões com a avó era diferente do sono normal dele. Normalmente, quando Enzo dormia durante o dia, eram sonos leves. Ele acordava com qualquer barulho, se mexia bastante. Era sono de bebê normal. Mas após ficar com Dona Marisa, ele dormia sono pesadíssimo. Não acordava nem quando eu o movia, não reagia a barulhos altos. Ficava completamente desligado por 3 ou 4 horas seguidas, o que nunca acontecia normalmente. Mencionei isso para a pediatra, que disse que talvez Enzo estava apenas muito cansado quando estava com a avó,
ou que finalmente estava aprendendo a dormir melhor e não me preocupar. Então aconteceu o incidente que mudou tudo. Era uma terça-feira de tarde em dezembro, quando Enzo tinha 8 meses. Dona Marisa tinha vindo para a visita semanal como sempre. Eu estava preparando o almoço na cozinha, ela estava na sala com Enzo, que estava manhoso e choroso, como costumava ser. Escutei ela dizendo docemente para Enzo que ia dar algo para ele se sentir melhor e dormir um pouquinho. Não pensei nada demais na hora, achei que estava falando sobre dar chupeta ou algo assim. Continuei cozinhando e 15 minutos depois ela veio na cozinha dizendo que Enzo tinha finalmente dormido e que ia aproveitar para ir no banheiro. Dona Marisa deixou a bolsa dela no sofá da sala onde Enzo dormia no bebê conforto. Fui verificar se ele estava bem coberto, e ao me aproximar, chutei a bolsa dela sem querer que estava no chão ao lado do sofá. A bolsa tombou e conteúdo começou a cair para fora. Agachei para recolocar as coisas dentro, e foi quando vi o frasco de medicamento. Era a caixa de anti-histamínico de primeira geração, daqueles que causam sonolência intensa como efeito colateral. Peguei a caixa confusa, pensando por que minha sogra precisaria daquilo se ela não tinha alergias que eu soubesse. Olhei a data de compra na nota fiscal que estava junto e vi que tinha sido comprado há 3 meses, exatamente quando o padrão de Enzo dormir profundamente com ela começou. Coração disparou enquanto conectava as peças cérebro, se recusava a aceitar a conclusão óbvia, mas evidência estava ali na minha mão. Abri a caixa e vi que faltavam vários comprimidos. Peguei meu telefone e pesquisei rapidamente sobre o medicamento. Descobri que era comumente usado de forma indevida por pais desesperados para fazer bebês dormirem, que era extremamente perigoso em crianças pequenas, que poderia causar sedação excessiva, problemas respiratórios, convulsões e até morte em casos de overdose. Li também que deixava crianças em sono profundo não responsivo, exatamente como Enzo ficava após estar com Dona Marisa. Senti náuseas subindo pela garganta. Olhei para Enzo dormindo tão profundamente no bebê conforto e percebi com horror que não era sono natural, era sedação química. Minha sogra estava drogando meu filho. Peguei o frasco e entrei no banheiro onde ela estava. Confrontei imediatamente, mostrando o medicamento e exigindo que me contasse a verdade. Ela inicialmente tentou fingir inocência, dizendo que era para ela mesma para alergias. Mas insisti, mostrei que tinha pesquisado sobre o medicamento, que sabia que causava sono em bebês, e que não era coincidência que Enzo sempre dormia profundamente com ela. Finalmente, sob pressão, ela desmoronou e confessou. Disse que sim, tinha dado algumas gotinhas do remédio para Enzo algumas vezes, porque ele chorava muito, e ela não aguentava o choro que sabia que ia fazer ele dormir e ficar calmo. Tentou justificar dizendo que antigamente muitas mães faziam isso, que não via mal nisso, que era só para acalmar ele, que nunca deu quantidade grande o suficiente para fazer mal de verdade, que achava que estava ajudando a mim, também me dando algumas horas de paz enquanto ele dormia. Falava isso tudo como se fosse favor, como se tivesse feito algo admirável ao invés de crime. Explodi de raiva, gritei que ela tinha envenenado meu filho, que tinha colocado a vida dele em risco, que poderia ter matado ele com overdose acidental, que nunca mais ia deixar ela perto do meu bebê novamente. Ela começou a chorar, dizendo que não teve intenção de fazer mal, que só queria ajudar, que eu estava exagerando, que ela tinha criado 3 filhos, e todos sobreviveram e estavam bem. Disse que ia embora, que eu estava sendo ingrata depois de tudo que ela fez por mim. Mandei ela sair da minha casa imediatamente, peguei Enzo, que continuava sedado no bebê conforto, e liguei primeiro para Gustavo, e depois para a pediatra de emergência. Pediatra mandou levar Enzo imediatamente para pronto-socorro infantil para avaliação. Gustavo chegou correndo do trabalho, confuso sobre o que estava acontecendo no caminho para o hospital. Expliquei tudo. Mostrei o frasco de medicamento, contei sobre a confissão da mãe dele. Gustavo entrou em negação imediata, dizendo que tinha que ser mal entendido, que a mãe dele jamais faria algo assim, que talvez eu tinha entendido errado. Discussão ficou acalorada no carro enquanto dirigia para o hospital, com nosso filho sedado no banco de trás. No hospital, explicamos situação para médicos, eles examinaram Enzo, fizeram exames de sangue para detectar presença do medicamento no sistema dele. Enquanto esperávamos resultados, médico explicou. Gravidade da situação. Disse que anti-histamínicos de primeira geração são extremamente perigosos em bebês menores de 1 ano, que dosagem segura é quase impossível de calcular em crianças tão pequenas, porque metabolismo é completamente diferente de adultos, que risco de overdose é altíssimo, que efeitos colaterais incluem sedação excessiva, parada respiratória, convulsões, arritmias cardíacas, danos neurológicos e morte súbita. Disse que tivemos sorte absurda que Enzo não tinha morrido em alguma das vezes que foi sedado, que se Dona Marisa tivesse dado dose minimamente maior, ele poderia ter parado de respirar durante sono e não teríamos nem sabido por quê. Essa conversa fez Gustavo finalmente começar a entender a gravidade do que a mãe dele tinha feito.
Exames voltaram positivos, confirmando presença do medicamento no sangue de Enzo, em níveis que indicavam administração recente. Enzo ficou em observação por 12 horas até medicamento ser completamente eliminado do sistema, monitorando sinais vitais constantemente porque ainda havia risco de complicações. Durante essas 12 horas no hospital, enquanto Enzo dormia conectado a monitores, Gustavo e eu conversamos longamente sobre o que fazer. Ele estava em choque, lutando entre amor pela mãe e horror pelo que ela tinha feito. Argumentei que precisávamos fazer boletim de ocorrência, que isso não era erro simples. Era crime de envenenamento, de maus tratos infantis que ela tinha colocado conscientemente nosso filho em perigo, repetidas vezes durante meses. Gustavo resistia, dizendo que ia destruir a vida da mãe dele, que ela era idosa, que não teve intenção maliciosa, que família ia se desintegrar. Disse firmemente que proteção de Enzo vinha antes de qualquer outra consideração, que se não fizéssemos nada, estávamos sendo cúmplices, que Dona Marisa precisava enfrentar consequências para entender gravidade do que fez e para garantir que nunca faria com outra criança. Também apontei que, legalmente, médicos já estavam obrigados a reportar o caso para conselho tutelar, então não era mais nossa escolha fazer ou não fazer boletim, autoridades já sabiam. Gustavo finalmente concordou relutantemente que era necessário mesmo que fosse contra todos seus instintos de proteger a mãe. Fizemos boletim de ocorrência na delegacia depois de Enzo receber alta hospitalar com recomendação médica documentando tudo. Investigação foi aberta, Dona Marisa foi chamada para depor. Ela confessou novamente para a polícia, achando que se explicasse suas intenções boas ia ser perdoada, mas confissão apenas solidificou o caso contra ela. Foi indiciada por maus tratos, com agravante de ser contra vulnerável menor de idade, e por crime de envenenamento. Promotoria decidiu processar o caso considerando gravidade e risco de vida que criança foi exposta. Família de Gustavo virou contra mim, completamente. Pai dele, irmãos, cunhadas, todos me culparam por denunciar. Dona Marisa, disseram que eu tinha destruído a família, que estava exagerando, que Dona Marisa nunca teve intenção de machucar, que velhos têm métodos diferentes e não deviam ser criminalizados por isso. Gustavo ficou preso no meio entre família de origem e família que criou comigo, sofreu pressão imensa de todos os lados para me fazer retirar queixa, mas mantive firme, dizendo que não ia proteger pessoa que envenenou meu filho, independente de quem fosse. Relacionamento com Gustavo ficou extremamente tenso durante meses seguintes. Ele entendia racionalmente por que fiz o que fiz, mas emocionalmente lutava com culpa de ter mãe sendo processada criminalmente. Brigávamos constantemente sobre assunto. Ele queria que eu perdoasse e deixasse Dona Marisa voltar a ter contato com Enzo sob supervisão. Eu recusava terminantemente, dizendo que nunca mais ia deixar aquela mulher perto do meu filho. Cogitamos separação várias vezes. Terapia de casal foi a única coisa que salvou o casamento. Terapeuta ajudou Gustavo a processar traição da confiança que mãe dele cometeu e entender que minha reação era proteção maternal legítima e necessária. Processo criminal levou quase 1 ano e resultou em condenação. Dona Marisa foi sentenciada a 2 anos de prisão, convertidos em prestação de serviços comunitários e proibição de contato com menores de idade, sem supervisão de autoridades por 5 anos. Sentença foi relativamente leve, considerando que poderia ter sido muito pior, mas juiz considerou a idade dela, falta de antecedentes criminais e arrependimento demonstrado, embora para mim nenhum arrependimento compensasse o que ela fez. Também foi obrigada a fazer acompanhamento psiquiátrico e cursos sobre cuidados infantis seguros. Gustavo retomou contato limitado com mãe dele após condenação, mas deixei claro que ela nunca mais seria bem-vinda na nossa casa e nunca mais ficaria sozinha com Enzo enquanto eu vivesse. Gustavo visita ela sozinho, às vezes leva fotos de Enzo, mas não leva Enzo fisicamente. Dona Marisa mandou carta pedindo desculpas, dizendo que finalmente entendeu a gravidade do que fez, que nunca imaginou que estava colocando o neto em perigo real, que achava genuinamente que estava usando remédio caseiro inofensivo como faziam antigamente. Não aceitei desculpas dela, perdão não é algo que consigo dar nessa situação. Enzo tem 3 anos agora, felizmente não sofreu consequências de longo prazo detectáveis da sedação repetida que sofreu quando bebê. Desenvolvimento neurológico está normal, atinge todos os marcos. Adequadamente, não tem problemas de saúde relacionados ao envenenamento. Médicos disseram que tivemos sorte, que doses aparentemente foram pequenas o suficiente e espaçadas o suficiente que não causaram dano permanente, mas facilmente poderia ter sido diferente. Vivo com pensamento assombroso de quantas vezes coloquei meu filho em perigo inocentemente ao confiar ele com minha sogra de que poderia ter perdido ele se ela tivesse errado a dose uma única vez. Relacionamento com Gustavo se recuperou lentamente, mas deixou cicatrizes permanentes. Confiança foi quebrada quando ele inicialmente defendeu mãe dele ao invés de me apoiar incondicionalmente, embora entenda que estava em posição impossível.
Hoje estamos bem, mas assunto de família dele ainda é sensível. Evitamos falar sobre Dona Marisa para manter paz. Gustavo aceitou finalmente que mãe dele fez algo imperdoável, que mesmo sem intenção maliciosa, resultado poderia ter sido fatal, e que minha resposta foi apropriada e necessária. História se espalhou na nossa comunidade, tornei-me simultaneamente vilã, que processou sogra idosa e heroína, que protegeu filho de abusador, dependendo de quem conta a história. Perdi algumas amizades de pessoas que acharam que exagerei, mas ganhei respeito de outras mães que entenderam gravidade. Uso plataformas online para alertar outras mães sobre esse perigo específico, sobre como avós bem-intencionadas de gerações antigas às vezes usam métodos perigosos que eram comuns décadas atrás, mas agora sabemos serem prejudiciais, incluindo sedação com antihistamínicos, com xaropes com álcool com chás de ervas potentes. Mensagem principal que tento passar é que intenção boa não elimina dano real, que amor não justifica colocar criança em perigo, que práticas antigas nem sempre são seguras. Só porque nossos avós sobreviveram, não significa que eram corretas. Muitas crianças não sobreviveram e simplesmente não falamos sobre elas. Também alerto sobre a importância de nunca deixar criança sozinha com ninguém, mesmo família próxima, sem estabelecer limites claros sobre o que é e não é permitido, e sobre confiar em instinto maternal quando algo parece errado, mesmo que não consiga identificar exatamente o que é. Se pudesse voltar no tempo, teria prestado mais atenção aos sinais que estavam todos lá olhando. Retrospectivamente, sono anormalmente profundo de Enzo. Após estar com a avó, era bandeira vermelha gigante, que ignorei porque confiava cegamente e porque queria acreditar que finalmente tinha ajuda confiável. Culpa por não ter protegido Enzo adequadamente, por ter permitido que fosse drogado repetidamente sem saber, é algo que carrego e provavelmente carregarei sempre, mesmo sabendo racionalmente que não era minha culpa, que eu não tinha como saber. Para outras mães, especialmente mães de primeira viagem, confiem em instintos de vocês. Se algo parece errado, provavelmente está, mesmo que não consigam explicar logicamente o que é. Não tenham medo de questionar práticas de avós ou de qualquer cuidador, mesmo que pareça desrespeitoso. Segurança da criança vem antes de sentimentos de adultos sempre. Estabeleçam regras claras sobre medicamentos, sobre alimentação, sobre sono, sobre tudo. E deixem explícito que nada deve ser dado à criança sem aprovação expressa dos pais, não importa quão inofensivo pareça. Eduquem familiares mais velhos sobre práticas modernas de segurança infantil de forma gentil, mas firme. Muitos avós, genuinamente, não sabem que coisas que faziam com próprios filhos são agora consideradas perigosas porque ciência evoluiu. Mas também sejam firmes em consequências se regras forem quebradas. Confiança, uma vez quebrada, especialmente envolvendo segurança de criança, não pode ser facilmente restaurada, e não deveria ser. Enzo está brincando agora no quarto dele, completamente alheio ao trauma que passou, quando o bebê, completamente inconsciente de que a avó paterna, que nunca conhece direito, uma vez colocou vida dele em risco repetidamente. Protejo essa inocência ferozmente, ao mesmo tempo que mantenho vigilância para garantir que nada parecido aconteça novamente. Maternidade me ensinou que amor às vezes significa tomar decisões impopulares. Significa destruir relacionamentos familiares. Significa ser vista como vilã. Significa processar pessoas que amamos quando colocam nossos filhos em perigo. E vou fazer tudo isso, e mais se necessário, porque proteger Enzo é o trabalho mais importante que tenho nessa vida. E nada nem ninguém vai impedir isso nunca mais.